Mas agora a gente muda de assunto para te contar que hoje é o Dia Mundial da Obesidade e o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Esse assunto aqui no nosso RIC Notícias Live é para tirarmos dúvidas com o nosso convidado que já está por aqui, o José Alfredo Sadowski, que é presidente do capítulo do Paraná na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, viu, doutor? A gente queria primeiro entender, né, a cirurgia bariátrica, muito se fala sobre ela, mas quando que existe a indicação de fato? Boa tarde para você. Boa tarde, Manu. Boa tarde, telespectadores. Obrigado pelo convite, tá? As indicações da cirurgia bariátrica precisam ficar bem claras e é muito importante que as pessoas entendam essas indicações, porque ao contrário do que as pessoas imaginam que às vezes a bariátrica é um último recurso para esse paciente que sofre com obesidade, muitas vezes ela deve ser até antecipada para evitar com que o paciente tenha as complicações de uma obesidade mais grave, né? Então hoje, quando a gente fala das principais indicações de cirurgia bariátrica, a gente está falando em pessoas que tenham um índice de massa corporal acima de 40, né? Ou o índice de massa corporal acima de 35, se estiver associado com doenças agravadas pela obesidade, como, por exemplo, pressão alta, diabetes tipo 2, apneia do sono, colesterol elevado, gordura no fígado, problemas articulares dos membros inferiores, dentre outras, né? Importante frisar também que o paciente deve ter pelo menos acima de 18 anos, tá? Entre 16 e 18 pode ser operado, mas pelo menos 18 anos para você indicar a cirurgia. Doutora, a gente já vai trazer uma tela com um resumo aí para o pessoal entender exatamente quais são as indicações, né, para essa cirurgia. Mas antes nós vamos conhecer a história da Elisete, que conseguiu fazer a cirurgia bariátrica pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Um processo, né, que desde a primeira consulta até o dia do procedimento demorou algo em torno de 6 meses. Nesse Dia Nacional da Luta contra a Obesidade, a gente veio conhecer de perto a história de alguém que sofreu com seus 120 quilos lá atrás, lá em 2012, mas então optou pela cirurgia bariátrica. Então eu estou já aqui com a Elisete. Elisete, conta pra gente como é que foi essa mudança de vida, como que era a sua vida antes e como que é agora. No período que eu estava com esse excesso de peso, eu procurei ajuda médica, fui num posto de saúde, o médico conversou comigo, me orientou a procurar a Santa Casa, no caso, e lá eu fui amparada por uma equipe de especialistas, onde eu passei pelo endócrino, por uma nutricionista, por um psicólogo, e tive algumas sessões e fui orientada e pude fazer a cirurgia. Desse tempo para cá, a minha vida se mudou totalmente, né? Nas minhas atividades físicas, que é muito mais intensa agora, consigo fazer coisas assim que nem pensava antes, porque tinha problema de articulação, né? O excesso de peso, dores nas costas, tudo isso, assim, praticamente eu não tenho mais nada. E Elisete, você fez esse processo da cirurgia bariátrica pelo SUS, né? Como que foi esse processo? Foi tranquilo? O processo foi tranquilo. Às vezes a pessoa não vai porque ela acha assim, porque o médico não vai querer, não vai me encaminhar. Tente, porque são várias coisas que são avaliadas, além da questão do peso. Porque se você tiver problema assim, de diabetes, pressão alta, são coisas assim, que são indicativas para cirurgia, né? Então foi avaliado todas essas coisas e esse processo durou em torno da minha primeira consulta no posto de saúde até a cirurgia durou em torno de 6 meses, foi esse tempo. Doutor José Alfredo, para a gente entender então, né, quais são os critérios aí, como que funciona o passo a passo para fazer essa solicitação pelo Sistema Único de Saúde? Hoje a cirurgia bariátrica ela pode ser feita pelo Sistema Único de Saúde, ela pode ser feita pelo convênio médico ou ela pode ser feita de forma particular, tá? Pelo Sistema Único de Saúde, o caminho que o paciente deve adotar, ele busca a unidade de saúde mais próximo da sua casa, solicita uma consulta, ele vai passar por uma triagem e vai ser encaminhado para um serviço de cirurgia bariátrica. Havendo indicação de tratamento cirúrgico, esse paciente vai iniciar o processo de preparação e de avaliação pré-operatória para poder fazer essa cirurgia, que consiste em exames pré-operatórios, avaliação com equipe multidisciplinar, com psicólogo, psiquiatra, nutricionista, fisioterapeuta. Ele vai passar por toda uma equipe e ele estando preparado, estando apto para passar por esse procedimento, vai ter a sua cirurgia realizada.
No caso de plano de saúde, o processo é basicamente o mesmo? O processo no plano de saúde é muito parecido, né? O paciente vai procurar um cirurgião bariátrico de confiança dele, de preferência cirurgiões que sejam associados à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, como até um critério de segurança. Ele vai procurar esse médico, ele vai avaliar esse paciente, havendo indicação, como a gente já tinha comentado, a gente pode ver aqui na tela, havendo indicação de cirurgia, ele vai iniciar também o processo da mesma forma. Imagina que é um processo necessário para você fazer com que o paciente entenda as mudanças pelas quais ele vai passar, para daí então ele ser submetido ao tratamento cirúrgico com segurança e termos um bom resultado depois no pós-operatório. Doutor, você comentou até anteriormente sobre o IMC, né? Que ele é utilizado também para fazer essa avaliação. Vamos explicar para o pessoal como é que faz o cálculo e qual que é o valor que tem o sinal de alerta já. Ótimo, isso é muito bacana. Então, o que a gente faz? A gente usa o peso em quilos e a altura em metros, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente pega uma pessoa com 70 quilos, divide por 1,7 e divide por 1,7 de novo, tá? Aí você vai ter o índice de massa corporal, que é o IMC. Se ele estiver acima de 40 e o paciente já tentou tratar a obesidade por pelo menos 2 anos ou teve falha com outros tratamentos, ele já pode ser encaminhado para a cirurgia bariátrica. E se esse IMC der 35, acima de 35, ele tiver alguma comorbidade, como eu falei, pressão alta, diabetes, apneia do sono, problemas nos membros inferiores, gordura no fígado, colesterol elevado, por exemplo, ele também pode ser submetido à cirurgia bariátrica, desde que ele tenha falhado com os tratamentos clínicos para tratar a obesidade. E a gente está falando aqui da cirurgia bariátrica, claro, mas a obesidade, até o doutor estava apontando aí, né? Pode tentar ser combatida de outras formas antes da cirurgia. E é importante porque é um fator de risco para inúmeras doenças, né? Muito perfeito, Manu. O que é importante que todo mundo saiba, tá? Que a obesidade é uma doença crônica que não tem cura e é uma doença progressiva. Ela vai sempre tentar voltar e vai tentar piorar, independente do que seja feito. Então, assim que o paciente tiver com sobrepeso, que seria um índice de massa corporal acima de 25, tá? Assim que ele tem o sobrepeso, ele deve iniciar o tratamento com medidas dietéticas, mudanças de hábito de vida, tratamento medicamentoso com índices de massa corporal acima de 30 ou acima de 27 na presença de doenças, por exemplo, e por último também o tratamento cirúrgico. O que as pessoas acham às vezes que o tratamento medicamentoso, cirúrgico deve ser a última opção, ou não, muitas vezes quanto mais cedo você tratar esse paciente, quanto mais cedo você atacar a doença, melhor vai ser o teu resultado, tanto em curto, médio como longo prazo. Inclusive, existem tipos diferentes de cirurgia, né? Aparecendo aqui na tela também, para o doutor explicar um pouquinho melhor para a gente. Isso é muito importante. Hoje, a cirurgia bariátrica no Brasil, ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e essas técnicas que nós estamos vendo aqui são as técnicas regulamentadas pelo Conselho. No Brasil, a gente usa basicamente o bypass gástrico e a gastrectomia vertical, tá? A gente acha que tem uma animação, não sei se vocês querem colocar aqui para a gente mostrar. Ó, essa cirurgia aqui a gente vê o alimento passando normalmente pelo estômago, tá? Deixa eu só ver qual cirurgia que eles colocaram aqui, pode deixar correr o vídeo. Estão me avisando aqui. Isso, então aqui a gastrectomia vertical ou sleeve, a gente faz uma secção do estômago apenas, é uma cirurgia que vai agir só no estômago, faz uma redução do estômago, tira-se 80% do estômago fora e o paciente vai ter uma saciedade mais precoce, ele vai se sentir satisfeito com uma menor quantidade de comida e também essa cirurgia vai ter algumas alterações hormonais que vão fazer alterações no organismo com que o paciente produza alguns hormônios que também vão melhorar a saciedade, controle de insulina e por aí vai. E a outra técnica, importante que hoje todas as cirurgias podem ser feitas por videolaparoscopia ou por robótica, ou seja, sem corte, sem incisões. Bem menos invasiva. Menos invasiva, com menos dor. Hoje, em 2 dias, o paciente está em casa, andando, fazendo suas atividades de forma normal. Por exemplo, uma cirurgia por vídeo, ele volta ao trabalho em menos de 10, 15 dias, ele está com a sua rotina toda estabelecida, então é um procedimento bastante seguro, tá? E aqui nós temos um bypass gástrico, que hoje, no Brasil, ainda é a cirurgia mais feita. A gente faz uma redução do estômago, faz um grampeamento pequeno, esse estômago aqui vai ficar lá, a gente não tira nada do corpo do paciente, esse estômago a gente chama de estômago excluso. Então esse estômago e a primeira parte do intestino é desviado e essa porção do intestino a gente leva lá em cima. O que vai acontecer? Com esse estômago pequeno aqui, o paciente vai se sentir satisfeito com pouca quantidade de comida e essa alteração da porção proximal do intestino vai atuar na produção de alguns hormônios que
que vão facilitar o controle, por exemplo, aumentar a produção de insulina, fazer um melhor controle do diabetes, hormônios que vão causar saciedade e vão estimular e manter essa perda de peso em longo prazo. E melhora na qualidade de vida, né? Fica o alerta aí para você que nos acompanha. Então, procure, né, um médico especialista para ter todas as orientações e o acompanhamento. Obrigada, viu, doutor, pela participação aqui com a gente. Obrigado a vocês.